Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amigo irmão, amiga irmã, que a paz do Senhor esteja com você. Aqui quem vos fala é o Frate Antônio e vamos meditar o que a palavra de Deus nos oferece hoje para o crescimento da nossa fé. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua hoje no Evangelho que nós acabamos de ouvir o seu embate com os fariseus e os mestres da lei que não compreendem a mensagem salvífica pronunciada por ele. Jesus tem um tom de ironia hoje. Ele desmascara a falsidade dos doutores da lei, que dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, tal como seus pais. Por isso não são melhores do que eles. Os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos, igualmente Jesus. O mesmo sucede com ele. Ele que é a palavra definitiva do Pai, o Amém do Pai, que resume toda a história da salvação. Os sábios, construindo sepulcros aos profetas, tornam-se cúmplices daqueles que os mataram, porque não acolhem as suas mensagens. O Calvário de Jesus irá confirmar esta sua análise, apoiada pela sentença de juízo profético. Quem lê a história de Israel como uma história de obstinação, viu que ele produz sempre vítimas, como Jesus cita, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, um dos últimos profetas. Porém, notemos que a culpa evocada se limita ao Antigo Testamento. O evangelista Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue de seu filho. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas que, por meio dele, o mundo seja salvo, como diz no São João. Todavia serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque não creram no Filho unigênito de Deus. Jesus aponta fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que, embora dispondo de instrumentos necessários, não seguem, nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas, por ainda tornarem inacessível ao povo, retirando aos preceitos e normas o seu verdadeiro significado. Dando continuidade às denúncias da hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei, Lucas, no Evangelho de hoje, apresenta 6 ais de advertência. Ai de vós! Precisamos entender que no tempo de Jesus, uma ala,
do farisaísmo, ou seja, uma corrente dos judeus, tendia a inverter os valores das coisas. Eles davam muita importância às coisas secundárias, enquanto as essenciais não recebiam a devida atenção. O pagamento do dízimo, por exemplo, era uma exigência irrecusável, cumprida mesmo em relação às coisas insignificantes, como hortaliças, como Jesus fala, pagai o dízimo da hortelã. Coisas tão insignificantes, porém, eram dados mais valores a elas. Entretanto, os fariseus não se preocupavam minimamente em praticar justiça para com o próximo e dedicar a Deus um amor verdadeiro. A prática religiosa do dízimo era desta forma esvaziada de sentido. Ao pagá-lo, os fariseus pensavam estar sendo fiéis à vontade divina. Porém, enquanto cometiam injustiça contra o próximo, cultivavam a vanglória e agiam como hipócritas, acabando por desagradar a Deus. Isso invalida sua piedade exterior, a qual entregavam apenas para serem louvados pelos outros. O amor e a justiça ocupam um lugar central na vida do discípulo do Reino de Deus, do seguidor de Jesus Cristo. Nisso, ele se distingue da forma de ver o mundo dos fariseus e dos doutores da lei. Amor e justiça, quando postos em prática, revelam o mais íntimo do ser humano. Outras práticas podem ser enganosas, revelando apenas uma piedade aparente. De fato, podem ser uma máscara da hipocrisia humana e esconder a maldade que a pessoa traz no seu íntimo, no seu coração. Por isso, em primeiro lugar, é preciso praticar a justiça e o amor. Esses, sim, são o ponto principal e central do reino de Deus. As outras práticas de piedade terão mais solidez quando essas forem postas em primeiro lugar. Muitas vezes nos comportamos como fariseus. Falamos muito da verdade, mas não cumprimos esta verdade, que é a palavra de Jesus em nossas vidas. Muito pelo contrário, até criticamos aquele que as cumpre. Precisamos muito da misericórdia de Deus em nossas vidas, meus irmãos. O amor de Deus se revela constantemente a nós, e não conseguimos nos converter verdadeiramente. Seremos hipócritas ou somos fracos na fé mesmo? Isso é uma interrogação para cada um de nós. Onde está a constância na fé que tanto Jesus nos pede? Onde? A vida já é dura e difícil para muitos, e se não formos solidários com aqueles que necessitam, que tipo de espiritualidade estamos exercendo? Encontramos ao longo da caminhada pessoas que se mostram mestres em nos ensinar o que seja correto praticar, porém são extremamente pobres em testemunhos e partilha de vida. É o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esta com certeza não é a vontade de Deus, meus irmãos, a nosso respeito. O Evangelho de hoje nos faz um apelo à conversão, superando todo tipo de hipocrisia que nos afasta do Senhor, nos afasta da sua vontade e do seu projeto para cada um de nós. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Belo Amor, a Mãe do Perpétuo Socorro, que nos faça ver a luz que vem de Jesus, para que limpe tudo o que há de hipocrisia em nós, para que possamos alcançar a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.